Vale Pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vale Pensar. Anaí, para antes de começar esse episódio que está muito lindo e vai ser muito emocionante, a gente precisa agradecer aos nossos telespectadores que comentam nas redes sociais, que mandam mensagem para nós, que assistem o nosso programa. Estão participando assiduamente, muito, né, Fê? Muita e audiência. aí, não esqueçam, sigam a nossa página no Instagram, valepensar.ribeira, e no YouTube, Fê. Valepensar.ribeira. Ativa o sininho, se inscrevam e acompanhem, que tem muita coisa boa. Hoje, por exemplo, a gente quem tá aqui hoje são duas convidadas super especiais, todas são, né? Mas, gente, cada episódio é uma superação. Estamos aqui com a doutora Larissa, pediatra, nossa grande amiga, e a Sá também, Sabrina, uma mãe que vai trazer um relato super importante, super emocionante pra gente. Meninas, falem um pouquinho de vocês pra gente. Eu sou Larissa, pediatra, não sou aqui do Vale do Ribeira, vim para cá há 6 anos, mas já me sinto do Vale do Ribeira. Eu tenho a pequena Bia, que é minha paciente desde que nasceu, praticamente desde que nasceu da UTI, e outros bebês também que têm algumas síndromes genéticas, que também são meus bebês aí do coração, que nasceram comigo e eu acompanho. Sá, fala um pouquinho de você pra gente. Meu nome é Sabrina, eu nasci e cresci aqui em Registro, fiz questão de voltar e sou mãe de 3, mas em especial agora vim compartilhar uma nova descoberta, que é a jornada de ser uma mãe atípica. Hoje a gente vai falar sobre síndromes raras e os desafios da maternidade e da medicina. Sá, vamos aproveitar, conta um pouquinho pra gente dessa descoberta. Como foi? Na verdade, eu digo que nós estamos numa situação muito privilegiada. A Beatriz, a gente teve a sorte e conseguiu descobrir logo depois do nascimento. A grande realidade foi que, quando a gente teve o diagnóstico, foi uma tristeza profunda. É como se fosse um luto, né? Completamente. Assim, naquele dia, naquele momento, eu descobri que eu nunca tinha sentido medo na vida. Porque aquilo que eu senti foi medo. E o que eu quero enfatizar muito nesse programa é a importância da rede de apoio. Porque se não fosse a rede de apoio, talvez eu entrasse num buraco que até hoje eu não tivesse saído. Então, o diagnóstico é muito triste. Quando você tem a perspectiva, você só consegue pensar em tristeza, em perda, em doenças. A gente tem medo de perder o nosso filho. Então, se não fosse o meu marido nesse momento, eu acho que eu não teria reagido, porque foi isso que aconteceu. O Haru, ele foi me buscar no fundo da tristeza. A gente estava na UTI, a Bia nasceu de uma cesárea de emergência prematura. O diagnóstico veio um tempo depois. E quando a gente teve, eu fiquei 2 dias que eu chorava involuntariamente. Involuntariamente, assim. Até que teve, no segundo dia, uma enfermeira que estava lá falou assim para mim: Sabrina, você não pode ficar com a máscara molhada aqui na frente, aqui na UTI. Eu vou precisar trocar a sua máscara. Porque as lágrimas corriam e eu não conseguia controlar. Quando ela trocou a minha máscara, o Haru chegou para mim e falou assim: Sabrina, vamos tomar um café. Aí ele chegou, me sentou e falou assim: o que está acontecendo? Você nunca teve medo de nada. Você sempre teve fé. Deus te mostra o tempo todo que Ele opera milagres. A sua vida é rodeada por pessoas que vivem milagres de Deus. Por que você não está acreditando agora em Deus quando é para sua filha?
Aí a gente estava num hospital muito bom, ele pegou e falou assim, você está vendo tudo isso daqui? A Bia não precisa que ninguém acredite nela, mas ela precisa que a mãe dela acredite nela. E desse dia em diante eu falei assim, minha filha precisa de mim. Esse foi o primeiro desafio. Realmente, né, Aninha? E foi a partir daí que eu consegui enxergar a minha filha. Porque durante esses 2 dias eu só enxerguei o diagnóstico. Quando ela nasceu, eu achava ela muito parecida com o meu marido, muito parecida com a família do meu marido, porque ela é mesticinha. A hora que eu tive o diagnóstico, eu falava assim, essa orelha é da síndrome. Esse olho é da síndrome. Começou a identificar sinais. A síndrome começou a aparecer antes da minha filha. E ela ainda era um bebê. Ela era um bebê que precisava da mãe, como qualquer outro bebê. Com síndrome ou não. Então, eu acredito, honestamente, o que me movimenta, a engrenagem, são as pessoas que me rodeiam. Não só o meu marido, como toda a rede de apoio que eu tenho. E é importantíssimo, né, Ana, como a base familiar, né? Quando o esposo tá ali, o marido tá ali para te dar esse apoio. Porque é tão natural que a mãe, nesse momento, fica tão vulnerável. Nós já estamos fragilizados. Fica muito, né? Porque tá no veio... sim. De hormônios. Então, assim... É normal, dentro de uma expectativa, dentro de uma normalidade, você já vive baby blues, já vive um monte de coisa. Imagina quando você tem que... Você recebe uma notícia, você né? tem que digerir a perda da expectativa do filho que você teria e a realidade do filho que você teve. O que você projetou para ele não projetou, né? Exatamente. Você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe. Né? E assim, infelizmente... as síndromes, elas não têm uma pesquisa massiva, né? Então, o que você tem, o que você encontra, é o pior. A hora que você vai buscar saber, você só encontra desgraça. Quando você dá um Google ali, né? Exatamente. A gente tem esse hábito, exatamente. Né? Você dá um Google então, e só vem coisa ruim. A sua perspectiva é a pior possível. Só que a realidade, quando você aprende a enxergar o seu filho, é tão gostosa. É outra coisa, né? Ela se apresenta tão diferente. Com certeza. E assim, é muito gostoso ser mãe da Bia. Apesar dela ter uma síndrome. E falar em desafio, boa, Ana, que você comentou do desafio. Claro que esse primeiro momento é um momento... É impactante. É devastador. Eu posso imaginar. Mas e aí, quando você resolveu tomar a frente de tudo isso, quais foram os desafios? Porque aí começa realmente o desafio da mãe, o desafio da mãe, o desafio do pai. A minha maior preocupação foi porque quando eu saí da UTI, eu tinha que procurar uma terapia multidisciplinar. Então, eu precisava de profissionais que eu nunca tinha buscado saber se existiam, se não tinha aqui em registro, como que funcionava. Então, eu tinha muita insegurança. Eu cheguei a cogitar em me mudar, mas foi o que eu falei, a gente sofre por antecedência, né? Eu cheguei aqui e encontrei... exatamente. E eu encontrei médicos maravilhosos, encontrei terapeutas que nos acolhem, nos respeitam. E é nítido o desenvolvimento da minha filha. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Cada um encaixa uma pecinha para que funcione. Se não fosse essa comunidade que me rodeia, os resultados provavelmente seriam diferentes. O primeiro desafio encontrado por todas as famílias dos pacientes sindrômicos é sair do hospital. Esse é o primeiro desafio e o mais difícil de todos. Eu acho que essa deshospitalização do paciente, que tem convênio, é muito complicada. Imagina do paciente SUS. É muito complicado. Assim, a primeira batalha de todas as famílias é a deshospitalização. Tentar levar essa criança para casa. Quantos meses você ficou na UTI? Eu fiquei quase 2 meses na UTI. A realidade das mães é 1 ano. Não é isso que você vê? 6 meses, 7 meses, 1 ano dentro de uma UTI, sem voltar para casa. Às vezes elas têm outros filhos, uma família, e elas não conseguem voltar para casa. Tem que deixar aquele bebê que tem suas comorbidades dentro do hospital, às vezes sozinho, para voltar a uma realidade. Às vezes o trabalho não acolhe.
o próprio marido não acolhe, a própria família não acolhe. Muitas famílias não sustentam. E eles têm que sair do hospital de qualquer maneira, e você vê o desespero real dessas mães de ter que abandonar um bebê às vezes no hospital, porque precisa sair para viver uma realidade que o mundo te obriga, ou de ter que ficar no hospital e abandonar os outros filhos em casa. E aí eu vejo, imagina o que a Larissa está comentando aqui, de todas as mães que estão nos assistindo, né? Essa possibilidade de pegar o bebê depois de sair do hospital e ganhar o mundo e olhar. E agora? O que eu vou fazer? Quantas mães não passam por isso, né? Não só os desafios da questão da saúde, seja ela pública, seja ela particular, cada um tem uma realidade, mas a gente tem uma sociedade que muitas vezes não compreende, a gente não sabe nem como abordar isso muitas vezes, né? As pessoas olham, você não sabe o que você fala, como foi, Sá? Então, eu tentei ser prática, né? Na verdade, a minha resposta, ela tem 2 etapas. Primeiro, eu estava preocupada com a minha filha e com a dinâmica da minha família. Como as coisas iam funcionar, como eu ia conseguir fazer as terapias. Mas a minha realidade, ela é um pouco não, ela é muito diferente da maioria das mães atípicas, assim. Porque eu tenho uma família que me acolhe, eu tenho condições de buscar bons profissionais, eu tenho um emprego que me acolheu e que entende essa mudança que eu tive na minha vida, e eu tenho a presença, porque a realidade dessa maternidade é ser solo. As pessoas vão, os amigos se afastam, o casamento rui, os parentes próximos abandonam. Exatamente, entendeu? Então, eu não tive isso, mas eu convivo com muitas mães que são sozinhas. São elas e o filho. Então, eu acho assim que criar um filho nunca é fácil, seja ele típico ou atípico. Mas se cada um fizesse a sua parte, a sociedade, as escolas, a família, não precisava ser tão difícil. Já é difícil por si só. Já é difícil por si só. Agora, em relação a contar para os outros, depois que a gente teve a dinâmica, eu tinha muita preocupação em relação a isso. Porque eu não queria que a minha filha fosse um tabu. Então, eu aproveitei uma oportunidade, porque quando a minha filha nasceu, a gente não teve como comemorar com a nossa família, com os nossos amigos. Então, a gente decidiu que no aniversário de 1 ano dela, a gente ia participar todo mundo. Porque qual é a questão? Quando você encontra uma pessoa na rua e ela está com seu filho, você não faz as contas se a criança está com 6 meses, 8 meses, se ela já atingiu os marcos, se ela não atingiu. Agora, todos os convidados que estavam na festa de uma criança de 1 ano, eles iam olhar para minha filha com 1 ano e iam perceber que ela não tinha as habilidades de uma criança de 1 ano. Então, que ali tinha alguma coisa. Mas o que ela tem não é problema. Então, a gente fez um vídeo explicando que a nossa filha, ela precisa de outras coisas mais que outras crianças, mas que está tudo bem. E que não tem problema falar sobre isso, e que a gente, inclusive, gosta de falar, porque a síndrome da Bia é uma síndrome que não é conhecida. E o diagnóstico precoce é a maior chance dessas crianças. Quanto antes houver intervenção, mais longe elas vão chegar. Então, a gente fez isso. A gente primeiro se reorganizou internamente e depois organizou externamente. E deu certo. E Larissa, doutora Larissa, quando a Sabrina traz para a gente sobre esse diagnóstico precoce, falar para o público, né, falar para todo mundo a importância de diagnosticar muito rápido. De forma precoce, né? Porque a Sabrina, que bom, né, que ela conseguiu fazer isso a tempo, que teve esse apoio e tudo mais, mas e as pessoas que não conseguem ter, né, e procurar o apoio rápido, como que é para, na análise clínica, procurar ajuda o quanto antes?
A síndrome da Bia é a síndrome de Cri-du-Chat, que a Sabrina não falou. É uma síndrome que a gente tem a deleção, falta um pedaço do cromossomo 5, tá? Desde a primeira célula lá da fecundação, ela foi fecundada com a falta desse cromossomo. Então, todas as células do corpo dela têm a falta desse cromossomo. Então, é uma doença genética que não tem cura, não tem como tirar as células, adicionar um cromossomo 5. Então, assim, mas isso não é importante você diagnosticar mesmo que a doença não tenha cura? Sim, porque eu previno que ela possa ter. Por exemplo, algumas síndromes, as crianças têm problemas cardíacos. Então, quando eu sei antes, eu já sei que essa criança tem que acompanhar no cardiologista. A síndrome de Down, por exemplo, ela dá vários problemas cardíacos. Então, essa criança, quando ela nasce, ela já tem que passar no cardiologista. Se a síndrome tem algum problema renal, eu já tenho que investigar a parte renal para tentar tratar o que é possível tratar dentro da síndrome. Então, na verdade, a gente não tem uma cura para isso, sabe? É um cuidado multidisciplinar, né? São vários... E, na verdade, esse diagnóstico tem sido, na medicina, cada vez mais precoce. O diagnóstico das síndromes genéticas, das síndromes raras, principalmente as cromossômicas, essa que vem desde o primeiro cromossomo, eles são feitos ainda dentro da barriga. Quando a gestante faz a ultrassom, o ultrassonografista aponta ela como um possível risco e ela faz um exame genético, coleta o líquido amniótico do bebê e vai para um exame genético. Então, a maioria das famílias, se a criança tem alguma alteração na ultrassom, quem tem condições financeiras faz esse exame genético, ainda gestante, e sabe que o bebê tem alguma síndrome. No caso da Sabrina, ela não tinha alteração no ultrassom. A alteração de ultrassom da Bia veio no final da gestação porque ela não ganhava peso, não foi isso? E aí ela não tinha, diferente de alguns que têm dedos a mais, alteração nasal, algumas alterações no ultrassom que já sugerem que tenha uma síndrome ali. No caso seu, você acabou não fazendo isso porque Bia só não crescia e evoluiu para um parto prematuro. Não e aí depois nenhum sinal mais claro da síndrome. Esse exame do cariótipo, depois que o neném nasce, ele é sim oferecido pelo SUS, tá? As próprias maternidades, quando veem alguma indicação, eles fazem isso e a família recebe esse exame, às vezes durante a internação ou após a alta. Esse exame que a gente faz ainda gestante é uma realidade muito fora, tá? Alguns hospitais SUS fazem, claro, mas o paciente precisa de uma regulação, precisa ir para fora, aqui no Vale, por exemplo, precisa ir para fora, e aí é tão demorado que às vezes o bebê nasce antes do diagnóstico, tá? Não é tão simples. Não é tão simples, mas o que a gente tem visto cada vez mais, tem duas situações no diagnóstico precoce, ainda dentro da barriga. Que a família se prepara para o bebê que vai vir. Entendeu? Então, esse momento de luto que a Sabrina teve com o bebê dela já com 2 meses, ela poderia ter tido na gestação, ainda entendido isso. E quando o bebê nasceu, talvez ela olhasse para o bebê de outra forma, tá? Mas ele também permite às mães de síndromes raras a opção de interromper a gestação. Existem algumas síndromes que são incompatíveis com a vida e que a gestação normalmente vai evoluir para um aborto. E existem algumas síndromes que os bebês têm muitas poucas chances de sobreviver. Nesses casos, a família pode entrar na justiça e solicitar permissão para fazer um aborto. É uma opção. E aí a família consegue optar e entender se a família está preparada por isso ou não. Há um tempo atrás, eu passei por 2 famílias muito próximas a mim, amigos assim do meu convívio, que tiveram gestações de um bebê com a mesma síndrome. Uma família optou por ter o bebê, levar à frente, fazer tudo, e uma família optou por interromper a gestação. E assim, você ouviu o depoimento das mães, e eu sempre ouvia das duas. Eu não estou preparada para isso. E a outra, eu não estou preparada para tirar esse bebê. Então, as duas, de uma forma diferente, tomaram decisões totalmente diferentes que cabiam àquela família. Sim, porque é individual de cada família, né? Da tomada de decisões, né? E não cabe julgamento, cabe o que cabe à sua família. Exato. É a realidade de cada um, né? Nossa, que assunto por complexo, isso, né? Muito bom, por isso que a Larissa citou muito bem a importância do pré-natal. Então, mamães, o pré-natal fundamental aí, hein? Não saiam daí, a gente vai dar um breakzinho bem rápido e já voltamos. A gente já volta. Até mais.
Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$ 10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Ninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Ninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Voltamos dos nossos comerciais. Hoje nós temos duas convidadas tão incríveis aqui, a doutora Larissa e a Sabrina. Nós estamos falando sobre as síndromes raras. Olha, realmente é um episódio incrível, né? Um show de informações muito, e um relato muito. Que, para variar, fazendo a gente chorar, né? Só um pouquinho. E aí, Lari, conta pra gente quais os desafios médicos mais encontrados nessas situações? Como eu disse antes, nosso primeiro desafio médico é deshospitalizar essas crianças. Mas dentro do próprio hospital a gente encontra muitos desafios, sabe? O exame genético, como eu tinha dito, o mais simples a gente consegue pelo SUS, mas os das síndromes não cromossômicas, que são os mais raros mesmo, a gente não consegue, a gente tem que correr atrás. É difícil a gente conseguir esse exame, então já começa aí. Depois que essa criança vai para casa, a gente precisa de especialistas, o cardiologista, o nefrologista, a gente precisa do ecocardiograma. E a gente entende que a família do convênio consegue um acompanhamento. Porque quando o convênio não dá, a gente judicializa e a gente consegue. Mas a família do SUS sofre muito para conseguir. Uma fila de um ecocardiograma às vezes dura 6 meses, 1 ano.
Então, quando dentro do hospital eu já enfrento desafios para síndromes raras. Fora do hospital, num paciente SUS é muito pior. O que a gente estava conversando aqui, eu e a Sabrina, até para um exame genético, para eu fazer um planejamento familiar para aquela mãe, se ela pode ter outros filhos ou não, eu não consigo. Você esbarra nessa burocracia, então, nessa dificuldade. Parece uma coisa simples, mas não é. O que parece simples não é. Vou citar o exemplo de fisioterapia, né? Parece simples você falar assim, precisa de fisioterapia. A maioria dos nossos pacientes SUS, hoje eu trabalho, minha maior carga horária é no hospital SUS da região, que é considerado bom, mas eu já trabalhei no Rio de Janeiro, que a realidade é muito inferior à nossa saúde pública. E assim, o paciente chega para nós e a gente fala assim, mas não faz fisioterapia? É básico fazer fisioterapia no paciente que tem uma síndrome genética pela hipotonia, por alterações gerais. E aí a gente ouve a mãe falar, ai doutora, eu tô 6 meses na fila, consigo uma vez na semana, fica 10 minutos na fisioterapia, que não é nada, né? A Bia faz 10 horas de fisioterapia por semana. Eu tiro sarro que se alguém contratasse ela regime CLT, a jornada de trabalho ia ser menor. Muito menor. Agora, por exemplo, ela tá na musicoterapia. Então, ela tem terapia, inclusive, aos sábados. Ela só descansa no domingo. E essas terapias, esse acompanhamento multidisciplinar é essencial, né? É essencial. Olhando pelo lado médico, pelo lado mãe, para o desenvolvimento da criança. Esse é o remédio dela. O remédio da Bia é esse, né? Terapia, né? A gente sempre fala isso. E o objetivo é a gente chegar em 40 horas. A pediatra chata fica falando, vamos ver o que ela aguenta pra gente conseguir 40 horas. Eu consigo 10 minutos de fisioterapia no SUS uma vez por semana. Imagina quando eu vou chegar a 40 horas. A gente viu aqui a discussão do autismo, que é super difícil, sabe? Mas eu acho que o autismo tá em alta. A gente tá conseguindo um monte de conquistas em relação ao autismo. E esses pacientes sindrômicos, eles são um pouco invisíveis, eu acho. Eles são uma quantidade menor de pacientes, eles vivem ali as suas terapias e os seus ganhos, sabe? Por muita batalha dessas mães. Ainda não está tão divulgado, talvez, né? A gente precisa conversar mais a respeito do assunto, né? A gente acaba, não que o autismo não seja algo importante, é importantíssimo, tanto que eu acho que evoluiu muito porque foi dado voz à medicina, às famílias, mas não é só isso. E eu acho que as síndromes raras estão ganhando com essa questão do autismo, porque se o município aumenta a fisioterapia, o município aumenta a fono, eu consigo jogar esse meu paciente, porque ele também tem direito. Isso é direito à saúde. Você vai inserindo, né? Então, na realidade, é um ganho para todos. E isso foi um ganho para nós, entendeu? A gente sempre fala, as crianças doentes, por muito tempo a gente via que as crianças doentes eram invisíveis. Adulto doente, você vê várias UTIs se formando, várias pessoas se especializando em doenças de adulto. Eu tenho 1000 colegas cardiologistas e tenho 10 pediatras. É essa proporção, assim, a pediatria estava assumindo do mundo, inclusive. E o que a gente ouvia era pediatria mal remunerada, ninguém quer ser pediatra. E é isso, as pessoas, a gente vai nadando no vazio, sabe? Você vê o hospital compra um aparelho moderno que faz tudo, não faz pediatria. Compra, sei lá, do tamanho sei lá o quê. Mas desse tamanho de criança não faz. E aí a gente tem que se virar, entendeu? E aí o pediatra aprendeu a se virar no decorrer da vida, sabe? E aí essas crianças que sempre precisaram de cuidado, elas estavam precisando disso. Eu acho que o autismo deu um boom aí para começarem a olhar as crianças. As crianças precisam de saúde. Saúde não é só idoso, não é só infarto. E Larissa, você tocou um ponto muito importante, assim, porque quando a gente fala da família, imagina para quem não tem condições, às vezes, o que a família costuma fazer? Como é difícil o acesso, elas escondem essas crianças. É verdade. Não levam, elas acabam... É tão penoso e doloroso para quem não tem, às vezes, condições de fazer um tratamento no SUS, e que ela acaba escondendo essa criança em casa. Ela falando, não tem o que fazer, né? Eu vou cuidar sozinha, eu vou fazer a físio dela sozinha, e isso é muito sobrevive. Penoso. É sobrevivência. Sim, né? A gente pega essas crianças no hospital que vivem nessas condições, e aí você olha e fala assim...
mas o que aconteceu aqui? Ele nunca foi no hospital, ele está deitado a vida inteira, ele tem 4 anos, mas ele só fica deitado 4 anos na vida dele. E é isso, essa é a realidade. E aí você não vê o apoio, você não vê o apoio da sociedade, o apoio de outras mães, você vê exatamente isso. Às vezes a gente sente um pouco isso, que essas crianças ficam invisíveis. É uma sensação de abandono, né? E se não existe o apoio médico, quem dirá o psicológico, né? Porque essas famílias estão devastadas. Essa criança vai precisar eternamente de um acompanhamento. Existe? Não, também, né? Não. A gente tem visto, assim, antigamente, eu falo de 10 anos de medicina para cá, entendeu? Se você lê a expectativa de vida dessas síndromes, é assim, vive até os 5 anos, vive até os 10 anos, vive até os 15 anos. E aí você está começando a ver essas crianças que você lê lá no livro, que vive até 3 anos. Opa, mas meu filho já tem 5. Opa, mas meu filho já tem 6. Eu li de uma amiga cardiologista pediátrica que antigamente as crianças que tinham doenças cardíacas morriam antes dos 20 anos. Agora, ela acompanha um paciente de 35 anos, ela é pediatra, que fez uma cirurgia cardíaca bem sucedida e que cresceu, e que você lia no livro que essa criança morreria com 5, 6 anos, entendeu? Então, a medicina avançou. E as pessoas estão começando a entender que essas crianças sindrômicas estão virando adultos. A vida continua, né? Não existe um limite, sabe? Você tem um acompanhamento psicológico? Como funciona isso dentro da tua dinâmica familiar? Nós temos, a Bia tem acompanhamento psicológico já. No hospital que eu fiquei, quando a geneticista vem dar o diagnóstico, ela já vem com um psicólogo junto. Olha. Você tem todo um apoio. Então, o dia que eu soube que a minha filha tinha uma síndrome, tinha um psicólogo me esperando. Que incrível. Eu e o meu marido. Né? E enquanto nós estávamos na UTI, esse psicólogo estava à disposição. Lá é um pouco diferente. Lá é assim, você faz uma avaliação e tem uma prescrição para terapia internada, quando a terapeuta acredita que é indispensável, ou você pode fazer a terapia se você quiser. Então, nos momentos de apoio, de aperto, assim, eles estão lá. No meu caso, ela não foi considerada indispensável, mas se eu quisesse, eu poderia fazer 3 vezes por semana. Era uma escolha sua, Sim. porque dentro da análise que a terapeuta fez, estava tudo sob controle. Mas eu tinha à disposição. A hora que eu saí da UTI, eu também fui procurar uma terapia aqui. Também encontrei um excelente profissional que me acolheu e que dá suporte para a minha família inteira. A minha filha, apesar de muito pequena, vai fazer 2 anos agora em março, ela tem 1 ano e 11, ela já passa por uma psicóloga. É outro tipo de abordagem, completamente diferente, mas já é um acompanhamento. Já é um acompanhamento. Desde já. E ela passa desde os 7, 8 meses, entendeu? Então, assim, com o que a Larissa falou, e vocês perguntaram, o que eu acho muito importante em relação ao ganho que o autismo trouxe é que também foi a capacitação dos profissionais. Graças ao autismo, hoje nós temos terapeutas capacitados e se especializando o tempo todo. Então, assim, a mesma terapia a mesma aplicação ABA que o autista precisa, a minha filha também precisa. Mas o profissional foi fazer por causa do autismo, não foi por causa da síndrome. Então, hoje nós temos opções, porque o autismo veio como um pé na porta. Certo. Entendeu? Então, assim, nós estamos aqui, nós escancarou uma realidade. fazemos parte da sociedade e vocês vão ter que conviver com a gente. Então, estejam preparados para isso. Então, eu vejo muito ganho, assim, em relação a... E eu acho muito louco, porque quando todas as leis do autismo foram feitas, os projetos de lei, era para equiparar eles aos PCDs, e não o contrário. Hoje é o contrário. Você só consegue um direito porque o autista conseguiu.
quando na verdade era para ser o inverso, né? Então, a gente tem aí ganhos de profissionais, a gente tem muita gente querendo fazer parte dessa dinâmica de terapias, os profissionais estão escolhendo ir por essa área, então isso é muito bom. Agora, a parte triste é que, embora, né, eu não precise do SUS, o plano de saúde, gente, eu sou uma pessoa, eu sou formada em direito, então a gente parte do princípio que eu tenho um conhecimento um pouco acima da média, pelo menos. Então, assim, eu trabalho num órgão que a hora que eles vêm lá, eu tenho um conhecimento mínimo e mesmo assim eles sambam na minha cara. Assim, hoje, atualmente, todas as terapias da minha filha são pagas particular. E é um parto para conseguir o reembolso. Um parto. O que eles puderem fazer para dificultar. O que eles puderem fazer para dificultar, para glosar. Outro dia, eles pediram, um terapeuta me deu um recibo assinado digitalmente, né? Certificado digital, hoje, né? Que é parâmetro com o que é autenticado no cartório. Sim. O plano de saúde falou que não, que precisa ser assinado e com carimbo. Se eu não mandar o recibo com o carimbo, tipo, estamos, sei lá, em 1975. Meu Deus. Que não basta as informações estarem impressas, tem que estarem carimbadas. Que absurdo. Entendeu? Então, você vê que eles pegam brechas que não faz sentido. É só para não pagar, não tem nenhuma outra justificativa. É para dificultar. Imagina. Então, assim, mesmo você estando o que seria uma condição privilegiada, você já também não tem sossego. A impressão que dá é que eles querem nos vencer pelo cansaço. Desista. A hora Pela que a gente não força aguentar do ódio, né? mais. Então, assim, por exemplo, no meu caso, nós temos condições de pagar as terapias particulares. São tantos problemas que chega uma hora que meu marido fala, ele fala, ai, Sabrina, deixa, pelo amor de Deus, deixa. Esquece depois isso, né? Ele fala assim, ó, eu restituo o imposto de renda, eu dou um jeito, deixa. Porque a gente tem outras coisas para se preocupar. Isso não devia ser mais uma preocupação. Mas, pegando o seu gancho, Sabrina, o que a gente pode falar para essas pessoas que estão aí na luta buscando um apoio judicial? Que buscar, né? E essa parceria com o médico é essencial, sim, né? Porque um bom laudo faz toda a diferença quando você vai judicializar. Isso, o que vai fazer o juiz deferir ou não, até uma liminar, você consegue antes da decisão, é um laudo bem feito. Então, o grande salvador do processo judicial contra planos de saúde, ou até mesmo para tentar conseguir direitos pelo SUS, é o laudo médico. Um laudo bem fundamentado. Daí, a ser fundamental que o médico esteja preparado também, né, Lari? Isso vai muito de vocês, porque vocês também não têm, falando mais na saúde pública, ou vocês estudam, se especializam porque vocês amam a profissão, ou vocês se conformam com aquilo ali que tem, né? Essas famílias já têm a batalha em casa, gente. Exatamente. É uma batalha viver com bebê de síndrome rara. Não é fácil. Não é fácil. Tem criança que faz dieta de 3 em 3 horas, é a noite inteira fazendo dieta, medicação de 2 em 2 horas. Você pensar assim, você mãe de 2 em 2 horas, você tem que sair fazer uma medicação, você vive um esquema hospitalar. Aí você vai enfrenta aonde você deveria ser apoiado na rede pública. Mais uma rasteira. No seu plano de saúde que você pagou a mensalidade a vida inteira e nunca usou. Mais uma rasteira. Por isso a importância de buscar, né? Por isso a importância, Anaí, de buscar realmente os seus direitos. Com certeza. Os direitos como cidadão, o direito como mãe, como pai, como família. Então, acho que a mensagem desse bloco é justamente essa. Procure o seu direito, né? Apoie no seu médico, né? O médico é fundamental para que você consiga isso. Além de toda essa questão emocional, ainda tem a burocracia. Não é fácil, né, Vamos gente? chamar um break rapidinho. Vamos, já voltamos, gente. Não saiam daí. Hein? Mega Internet e TV Expand. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio,
Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Olá, pessoal. Voltando de uma respiradinha, né, Fê? Porque tá, como sempre, muito bom, né? Cheio de informações, de emoções, com essas duas aqui que estão trazendo muita coisa boa pra gente. Então vamos aproveitar e continuar essa conversa? Vamos, hoje nós estamos falando sobre síndromes raras com a mãe Sabrina e com a nossa médica pediatra Larissa. A gente está aqui fazendo essa troca, entendendo um pouco mais esse universo das síndromes raras, e eu já queria aí falar com a Sabrina para que a Sabrina trouxesse para a gente. Sabrina, como que é isso para a sociedade? O que você espera na sociedade com a sua bebê daqui para frente, né? Como que você vê a inclusão dela, né? Qual que é a sua visão de mundo daqui para frente? Expectativa, né? Tem dois caminhos, o que eu gostaria e o que se apresenta. No mundo do dever ser, deveria ser fácil, deveria ser como qualquer outra criança, você vai na escola, você faz a matrícula, você compra o material escolar e no primeiro dia você leva seu filho. Mas não é assim que acontece. Em regra, uma criança que tem uma síndrome rara, ela precisa de um AT, que é um acompanhante de sala, porque ela não tem as habilidades que outras crianças teriam naquela idade. Só que isso gera um custo para a escola. Então, você ter uma criança que é mais cara que as outras já não é bem-vindo.
Quando você dá a opção de arcar com esse custo, também é uma questão, porque é um estranho, que a escola não tem subordinação, né? Ele não é subordinado à escola e ele está em contato com todas as outras crianças que a escola é responsável. Então, resumidamente, eles não querem seu filho na escola, porque é custoso, é trabalhoso e é inédito. É muito difícil você ver as escolas que tenham isso. Então, tudo que é novo assusta. Mas é preciso, porque é um direito básico. A educação é um direito básico. E é uma realidade. A minha filha precisa de educação. Ela provavelmente não vai decorar a tabela periódica, mas ela precisa conviver com outras crianças, ela precisa viver em sociedade, ela precisa estar com os pares dela. E nessa idade, onde você consegue isso? Na escola. Sim. Entendeu? Fundamental. Então, assim, eu gostaria que fosse simples, mas eu ainda não cheguei nessa etapa. E espero que, quando eu chegue, as coisas estejam melhores do que estão hoje. Porque hoje é do jeito que eu comentei. Atualmente, a minha filha fica no que seria uma creche. Mas é uma creche especializada. Eu consegui que a clínica que atende ela também fizesse esse trabalho de cuidador. Então, não são terapeutas, né? Mas são pessoas que são aplicadores de aba. Então, ela fica meio período nessa clínica e ela tem o que seria uma introdução à rotina escolar. Está funcionando, mas isso é para ser um aquecimento, né? A gente quer que não seja permanente. Existe uma idade limite para isso? Na verdade, com 4 anos, todas as crianças são obrigatoriamente obrigadas a ir à escola, né? Antigamente, eu tô falando antigamente, parece que eu sou velha, mas eu não tô tão velha assim. Mas quando eu estudei, eu fui uma aluna de escola pública. Na minha escola existia uma turma de educação especial. Não sei se aqui era assim. Na minha cidade, lá no Rio, a gente tinha as turmas comuns, primeira, segunda, terceira série, e tinha uma turma só da educação especial, que eram todas as crianças com síndromes, com autismo ainda não diagnosticado, que ficavam naquela sala de educação especial, mas todas era uma juntas, sala separada dos outros alunos. Eles conviviam com os outros alunos no horário do recreio e tal, mas claro que eles eram excluídos de alguma forma. Eles já estavam sendo excluídos, gente. Eles estavam numa turma de educação especial. Com certeza. Isso foi um ganho também da sociedade. Por lei, essas crianças têm direito à inclusão. Inclusão é estar na mesma sala de aula com crianças típicas e atípicas. Então, o aluno da educação especial hoje frequenta a mesma sala de um aluno que não precisa de acompanhamento, de nada, com esse acompanhante aí, que é quem inclui, quem ajuda, para que ele consiga acompanhar a turma. Esse é o que dos direitos da criança. É o direito à educação do paciente especial, do paciente com qualquer necessidade especial é esse. E hoje em dia as mães ficam, porque acredita-se que creche, educação infantil, não tem direito a esse acompanhante. Aí a família tem que brigar na justiça por esse acompanhante. Então, teoricamente, a lei se entende que é só a partir da primeira série que tem o direito a um acompanhante. Uma sala tem que ter, acho que são para 3 crianças, um acompanhante para 3 crianças, e a gente vê que a realidade é um acompanhante só para a sala toda, e eles acabam colocando... Eu ouvi isso relato real, porque eu conheço outras pessoas pedagogas, que o certo é que uma criança com necessidades especiais fique uma em cada turma, numa escola que tem 3, 4 turmas. E eles não fazem isso, eles reúnem as 3, 4 crianças com necessidades especiais numa turma para ter um cuidador só. É humanamente impossível, né? Então, assim, a gente vê o jeitinho aí sendo tomado e, mais uma vez, o direito à educação da criança sendo violado. É uma falta de respeito com o profissional, com as famílias, com a criança, e infelizmente é uma realidade. E o que eu acho pior disso tudo é que não tem efetividade nenhuma. Exatamente. Você finge que está cumprindo a lei. Você está você finge que está incluindo, você finge que está fazendo a sua parte. Mas não tá. Então, assim, a gente não quer tapinha nas costas. Sim. Né? A gente quer
ter uma vida ordinária. A gente quer viver igual todo mundo vive. A gente não quer tratamento especial. Mas o básico é muito difícil. E tem um grupo de mães, porque a síndrome da Bia... ela não tem uma associação, ela não tem... Porque, por exemplo, assim, a síndrome de Down é uma síndrome que todo mundo conhece, sim, que existem centros de apoio, que existem campanhas. A síndrome da Bia, não. Então, que se sabe, são 179 crianças diagnosticadas no Brasil inteiro. Aí você já vê que está um pouco esquisito quando você vê os locais. 57 crianças são do estado de São Paulo. Por quê? Porque aqui a saúde pública funciona um pouco melhor. Não é que não existam mais crianças, não existem mais diagnósticos. Esse número pode ser gigantesco. Esse número pode ser gigantesco. São as mães que conseguiram o diagnóstico. Desse grupo de 179 cuidadores que eu participo, eu posso garantir para vocês que 60% não tem acesso à educação. Que tristeza. Já não tem acesso à saúde, a gente já conversou sobre isso, mas também não tem acesso à educação. Então, assim, como é que você quer que o resultado seja diferente se os erros estão sendo cometidos repetidamente? Não tem como. Então, eu acho muito duro isso. E eu já prevejo um problema futuro. Porque é aquela coisa. O que eu vou fazer? Eu vou ter que brigar. Eu tenho opção? Não tem. Se a minha filha quiser estudar numa escola básica, ela vai ter. Eu vou ter que brigar por isso. Uhum. E é o que eu já falei. É cansativo ter que brigar o tempo todo. Eu queria só cuidar da minha filha. É exaustivo, né? E assim, quando você bota seu filho na escola, tô falando porque eu tenho 2 crianças pequenas, você vai para a escola e você quer ser apoiado pelaquela escola. Então, quando você entrega aquela criança que nunca foi à escola, está sempre em casa, na mão de um estranho, você fala, nossa, que momento da minha vida. E o paciente atípico, de novo, não tem esse momento, não teve o direito lá na saúde, já passa uma vida difícil em casa, já vive pulando de terapia em terapia, anda de carro o dia inteiro, anda de ônibus para levar a criança para terapia, para tentar dar o melhor. E aí quando você chega na escola, que é o momento do respiro da mãe, que às vezes vai trabalhar e fala assim, ai, meu filho está na escola, vai brincar com outras crianças, vai se divertir e eu vou trabalhar. Também não tem. Não tem esse sossego, esse direito, né? Não tem essa possibilidade. E você também nem sabe se a criança vai ser cuidada com os cuidados que você tem, porque são cuidados especiais. Não existe preparo para isso. A Bia, graças a Deus, ela não nasceu com nenhuma comorbidade. Então, essa preocupação eu não tenho. Mas eu escuto relatos de mãe que eles chegam e falam assim, olha, a minha filha, por exemplo, uma escola pública, esse relato eu escutei recentemente. A filha dela não consegue engolir, ela se alimenta por GTT, que é por uma sonda, né? Acho que é uma sonda GTT. Então, a comida dela tem que ser batida. Sim. Então, a merendeira vai ter que fazer uma comida batida e alguém vai ter que inserir na sonda. E lidar com uma sonda, você precisa de um cuidado diferente, um mínimo de conhecimento, uma higiene diferente, entendeu? Aí como é que a mãe vai ficar tranquila de uma escola que já deixou bem claro que não quer ter seu filho dentro dela? A criança não vai conseguir nem comer. Tem relatos de mãe que deixam um filho, chega no final do dia, a criança não bebeu água o dia inteiro, porque você tem que oferecer água. Ela não vai falar assim, eu tô com sede, vou no bebedouro, entendeu? A criança ficou o dia inteiro sem beber água. Então, assim, é uma selva, gente. Você tem que ficar o tempo todo pensando aonde vai faltar, entendeu? Você tem que se cercar por todos os lados para ver aonde vai faltar. E, mais uma vez, eu repito, eu estou aqui contando todas as histórias de outras pessoas que eu conheço, porque não é a minha realidade. E mesmo não sendo a minha realidade, já é difícil pra caramba. Eu não imagino como essas mães conseguem.
Muito Não grande. imagina. Desafio. Essas mães querem trabalhar, gente. Elas querem direito de ir e vir. Se você ter uma noção, elas querem trabalhar para poder pagar uma terapia para essa criança. E ela precisa botar a criança na escola para poder trabalhar. Ela quer voltar à Não realidade. Ela quer voltar a conviver com as outras pessoas e ela não consegue. Assim, eu vejo muitas mães apoiadas por pais, por avós, por famílias que têm uma rede de apoio. Mas se você pensar numa vida geral, não é todo mundo que tem uma rede de apoio. Tem Eu essa acho que é a possibilidade, minoria, inclusive, né? É. Você, enquanto médica, acho que tá no público, tá no privado, você vê essa diferença, é gritante, é quando real. as pessoas vão embora, gente. É quando o marido vai embora. Assim, eu apoio muito quando eu vejo o pai que vai, o marido da Sabrina sempre vai nas consultas, é super atento. Eu tenho outros pacientes que têm pais super presentes, mas a gente vê muito a realidade que você pergunta, e o pai? A gente se separou, e o pai foi embora. Não E aí aguenta, o pai né? vai embora. Entendeu? Porque- Tem a mãe que vai embora também, gente. Tem a mãe que vai embora e que dá essa criança pra avó, que coloca essa criança em abrigo, porque fala, eu não tenho condições de criar. Tem, as pessoas vão embora. E às vezes é muito complexo, né? Quando a gente vê essa pessoa, essa mãe que perde esse apoio e ela se sente completamente sozinha e não ter condições disso, deve ser muito penoso. Não tem para onde correr, né? deve Você ser com muito você, complexo a mesmo. mãe já é, né? Por mais que o pai seja presente, a mãe é uma ligação diferente com o filho. E numa situação dessa, você ter que lidar sozinha é muito complicado. Ainda bem que o seu esposo, o Haru, né, consegue te dar às vezes, Ele esse tá, apoio. e tal. No final das contas, parece até arrogante o que eu vou falar, mas o Haru, ele só faz a parte dele, porque existe uma corresponsabilidade, né? Eu tenho 50% de responsabilidade e ele tem 50%. Sim. E ele assumiu essa corresponsabilidade. Uhum. Então, assim, só que isso é tão exceção que parece exceção. Que ele faz muito. que ele faz né? muito. É. Ele faz muito. Assim, ele é um pai sensacional. Ele é um baita de um companheiro. Mas, assim, o que ele faz deveria ser a regra, não a exceção. E Infelizmente. normalmente, e também, Aninha, só vale lembrar e ressaltar que não é só as questões financeiras. Com né? certeza. Não é o apoio, porque o Tudo. pai ganha razoavelmente inferior ao que a mãe, ou a mãe, enfim, a questão não é financeira. Claro que isso é muito Isso influencia primordial muito, com para o certeza. processo. É evidente que isso pro processo é o que realmente conta ali. Mas esse apoio do pai presente, O emocional, da mãe né? presente, Essa base. eu acho que fica muito mais suave de lidar, certeza. embora seja muito doloroso, né? Com certeza. Porque tem questões, assim, que são fisiológicas. Por exemplo, quando você está com privação de sono, tudo vai ficar mais difícil. Então, você ter alguém para dividir, olha, eu durmo uma noite, Durmo você um dorme a pouquinho. outra. Isso daí até tem como você conseguir com dinheiro, mas é diferente você ter uma enfermeira na sua casa para dividir isso e você ter o seu marido, seu companheiro, pai da criança. Entendeu? Então, eu acho assim que tudo, que a engrenagem só funciona quando está todo mundo junto. Né? De fato. E se tá todo mundo junto, não fica pesado para ninguém. Com certeza. Né? Então, Perfeito. eu acho que é isso. gosto de sempre enfatizar que não seria possível se eu não tivesse todas as pessoas que eu tenho do meu lado. As pessoas vão embora, e quando eu falo de realidade ser diferente, é que assim, quando eu tenho um aniversário, as minhas amigas me ligam e falam assim: Sabrina, vem e traz a Bia, porque eu vou deixar lá no chão um tapete esticado com uns brinquedos, não sei o quê, e aí você fica com ela lá se precisar de alguma coisa. Então as pessoas, elas preparam os lugares para receber a minha filha. Você acha que isso tem preço? Você acha Olha que que faz delicadeza diferença? isso. Eu podia ir num resort e ficar com a minha filha, mas eu prefiro muito mais ir nesse churrasco. E nessa confraternização de final de ano do meu serviço, eu vou chegar lá, vai ter um lugar de acolhimento para minha filha. E dizer que é fácil proporcionar isso, não é. Não. Você também tem uma estrutura, você tem também tem que pensar, tem uma movimentação. Mas quando você vê assim que as pessoas abrem as portas,
Fica tudo, é o suporte, fica né? tudo mais Quando você é fácil, carregada no suave, colo, né? não é muito melhor? Você se sente acolhida. Você se sente né? carregada no colo. E É muito quando gostoso, fazem né? isso para um filho, não tem preço. Imagino Não pra tem vocês preço. que são mães. A gente aguenta qualquer coisa, mas se fazem mal para um filho nosso, o mundo desaba. Mas e se quando faz fazem o bem, né, Aninha? Nossa senhora, meu Deus, não tem explicação. E numa situação dessa, Vocês notaram, né? Que até o olho delas brilham, né? Quando a gente fala dos filhos, né? Filho Né, Aninha, vamos chamar nosso break? Vamos, gente, a gente já volta. Até já. Mega Internet e TV Expande. Plano de 800 MB a partir de R$ 59,90 por 3 meses. Planos de 200 e 400 MB, ou se preferir até 1 GB para toda a família. Mais R$10 em qualquer plano. Você leva 110 canais de TV e rádio. Bora para Expande. E assine já. 13 38 28 50 40. Pequenos descuidos podem trazer grandes problemas. O mosquito da dengue ameaça a saúde de todos. Febre, dores no corpo e manchas vermelhas são sinais de alerta. Se estiver com esses sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima. Tampe recipientes, limpe calhas e elimine água parada. Proteger sua casa é proteger quem você ama. Essa é uma campanha da Ribeira Plus, informando para proteger você e nossa região. Oferecimento: Laboratório Ensaio. Saúde começa com prevenção. Juntos contra a dengue. Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso programa Vale Pensar e demos uma pausinha para um agradecimento especial. Aninha, nós não podemos deixar de agradecer ao Espaço Casa e a Eliana por ter cuidado de cada detalhe do nosso estúdio. Tudo pensado com tanto carinho, tão parecido com a gente, né, Fê? Aninha, ela pensou em todos os detalhes e só agradecer aí ao Espaço Casa pelo bom gosto e pelo cuidado de cada detalhe do estúdio. Que venham muitas parcerias. Voltamos aí com o nosso Vale Pensar. Você que está aí assistindo nas redes sociais, no YouTube, na Expand 6.3, nós estamos falando hoje sobre síndromes raras com a pediatra Larissa e a mamãe Sabrina. E já tivemos uma conversa tão gostosa, tá né, sendo incrível, Ana. E agora a gente quer que essa duplinha deixe uma mensagem final para os nossos amigos que estão ali nos assistindo. Lari, o que você falaria?
É uma coisa que eu falei pra Sabrina já no primeiro dia que eu conheci eles, e eu falo pra todos os pais, assim, eu já tive muitos diagnósticos desses, assim, síndrome de Down acho que é o mais comum, que a gente nasce o bebê e a gente vê que o bebê é sindrômico ali, e você tem que contar isso pra família, é um impacto, né? E eu sempre digo pras minhas famílias, crianças especiais nascem em famílias especiais, vocês foram escolhidos pra ser especiais e carregar essa criança especial assim. Então, deem o melhor de si, lutem pelos direitos dos seus filhos. O que eu falei, essas crianças têm direito à saúde, têm direito à educação, isso está na lei, no Estatuto da Criança. Então, você não precisa de dinheiro para poder entrar na justiça, vai na defensoria pública. A criança tem direito à aposentadoria, tem direito ao LOAS, tem direito a vários benefícios. Hoje em dia todo mundo tem internet, dá uma pesquisa no Google, procura a defensoria se você não tem dinheiro, vão brigar pelo direito das crianças aí. Eu acho que essas crianças precisam ser enxergadas. E cabe de nós, médicos, nós, sociedade, ajudar meu vizinho que tem um filho especial e talvez não tenha condições, não esteja entendendo o que precisa dele. Então a gente precisa enxergar o vizinho que está com dificuldade, o paciente que procura o posto de saúde todo dia. Custa perguntar, seu filho tem algum benefício? Ele está passando no fisioterapeuta? Correr atrás, sabe? Isso faz parte da equipe de família. Uhum. A equipe de saúde da família não é só para tratar hipertensão, é para enxergar o paciente que precisa de necessidade e perguntar, você tem algum benefício? Como é que está andando aí? E ajudar de outras formas, entendeu? A gente precisa ajudar, a gente precisa que esse paciente seja visto, a gente precisa mobilizar. Eu acho que o autismo trouxe isso e a gente está conseguindo trazer outras síndromes aí, outras formas. A rede social traz isso pra gente. E é isso, eu acho que as famílias precisam brigar pelos seus pequenos, a gente está aqui para apoiar e a gente tem que insistir que isso tudo seja muito inclusivo para que dê certo. Nós somos as vozes deles, Exatamente. Né? E os médicos que têm esse poder, né, de trazer essa informação, não só do diagnóstico, não só desse acompanhamento, é bem isso que a Lari falou. Direcionar, porque muitos não sabem, eles não têm nem ideia do que eles podem, do que eles têm direito, né? Sá, a sua mensagem pra gente, por favor. É que nunca feche uma porta para o seu filho, porque o diagnóstico, a hora que você recebe, todas as portas se fecham. Só que a gente sempre tem que pensar que eles são capazes. Uns vão chegar mais longe que os outros, mas a gente tem que dar a oportunidade deles alcançarem o máximo que eles conseguem. Então, quando recebe o diagnóstico, a tendência é que você desacredite no potencial do seu filho. E isso é tão injusto com eles, porque eles podem ir tão longe. Se vocês conhecessem a minha filha, vocês iam ver. É muito engraçado que a gente sempre fala. Às vezes a gente está cansado, às vezes foi um dia difícil e a gente não consegue fazer a nossa parte. Mas ela sempre faz a parte dela. Ai, ai. Eu posso imaginar. Um beijo para o Harum, um abraço para o Harum, um beijo para sua filha, que realmente é uma inspiração, né? A Bia acaba sendo uma inspiração para todos nós. É a fadinha mágica. Para mim, se você perguntar de qualquer um dos meus 3 filhos, eu vou ficar aqui umas 5 horas falando, porque eu sou muito coruja. Os 3 são especiais. E os 3 são demais. Não é porque são meus, mas eles são mesmo. Você é uma mãe incrível e especial muito também. Obrigada. A gente se esforça, sabe? Ser mãe, não importa a idade, não importa quais são as dificuldades diárias. Ser mãe é uma batalha, né, infinita. Agora, eu tenho um filho adulto, típico, que está indo fazer faculdade. É um homem de 1,90 m, mas eu estou chorando como se fosse a Bia que estivesse indo. O relato é sempre o mesmo, a gente né? Vai ser para sempre mãe. A emoção é a mesma, né? Eles vão crescer, eles vão ficar adultos e vão ser sempre os nossos bebês. Ai, que pois delícia, gente. Olha, foi um episódio tão gostoso, Pena uma troca que tem tão que incrível. Acabar, né? Mas felizmente o episódio acaba, mas as redes sociais continuam aí, o programa continua aí no ar também. Acompanhem, assistam esse programa, porque realmente é um programa que emocionou muito a gente. Eu quero aqui imensamente agradecer Sabrina, doutora Larissa, foi um prazer incrível. Obrigada e essa troca por foi muito compartilharem com a gente. A Lari tem um Instagram, né?
Deixa o Instagram para o pessoal seguir. Minha pediatra Lari. É cheio de informação, sigam lá. Muito obrigada, muito meninas, obrigado. Por compartilharem com a gente. Agradecer também vocês, foi muito importante estar aqui, é muito importante que as pessoas conheçam, que os pais conheçam. Às vezes, uma mãe que está ali desconfiando de alguma coisa, que não teve o diagnóstico, assiste o programa, já planta a sementinha, né? Verdade. Então, assim, foi muito especial estar aqui e eu desejo um sucesso enorme para vocês. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal para a sociedade. Obrigada. Muito obrigado. Se a gente ajudar a missão está cumprida, nossa, né? Só de vocês estarem aqui falando para todo mundo, para as pessoas, imaginam aonde vocês vão chegar. Com certeza. Com a mensagem de vocês, aonde vai chegar. As mães que realmente estão precisando desse apoio, sabendo que isso é possível, sabendo que pode dar todo o apoio para o seu filho, que elas não estão sabendo sozinhas, dos seus né? direitos e Elas não estão sozinhas. Elas não estão sozinhas. Acho que isso é o principal, porque às vezes você se vê sozinha no meio de um oceano, achando verdade. que não tem, eu vou me afogar, meu filho, e eu não tenho para onde ir. E tem, sempre tem. Sempre tá tem. aqui. E obrigada, gente. Obrigado, minha foi querida. maravilhoso. Foi muito bom. Acompanhem, cada episódio é uma emoção diferente. Obrigada, gente, por tudo. Até o próximo. Fê. Muito obrigado e até o nosso próximo Vale Pensar, com episódios todas as quintas-feiras, inédito aí para vocês. Um grande abraço, contamos com vocês aí nos próximos episódios. Beijo, gente. Beijos. Tchau, até tchau. o próximo. Vale Pensar. Oferecimento. Espaço Orbe. Cuidar da sua mente, promover seu bem-estar é a nossa missão. E Tiflow Registro. Marcando momentos, construindo histórias.